que é muito bom tê-la aqui na Igreja do Jardim América. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e dê a ela as nossas boas-vindas. Muito bem. Nesse momento, então, eu gostaria de pedir a continuidade da presença de Deus conosco. Para isso, eu gostaria que você ficasse de pé para nós termos uma palavra de oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque ao meio dessa semana ainda temos um tempo disponível para chegar até o teu trono de graça, aqui na tua santa casa de oração. Conseguimos chegar até o teu trono e rogar de ti os favores e agradecer a ti todas as bênçãos que já nos tem dado esta semana. Te rogamos, Senhor, que o Senhor esteja com cada adorador aqui presente. Te pedimos também por aqueles que estão enfermos, os que estão acamados, aqueles que estão enlutados na nossa igreja, que o Senhor esteja com eles, que se não vieram foi por algum motivo justo. Te rogamos, Senhor, a tua presença e o teu Santo Espírito acompanhando o professor Leandro Quadros, que irá explanar a mensagem neste púlpito. Te rogamos por ele, que os seus santos anjos estejam com ele ao ele falar e esteja conosco ao ouvirmos, para que sejamos aprendedores desta mensagem. Abençoa-nos, Senhor, somos carentes do teu amor, da tua guarda e da tua proteção, e em teu doce nome te pedimos. Amém. Olá, fique atento às informações do Jardim América. Atenção, liderança da igreja. Hoje às 17 horas, reunião de comissão. Assuntos importantes em pauta. Todos os líderes devem estar presentes. O Clube de Aventureiros Pedras Preciosas informa que no dia 22 de fevereiro, às 9 horas, fará as inscrições para 2015. As crianças precisam ter entre 6 e 9 anos e os pais devem levar uma cópia do RG ou certidão de nascimento e 1 quilo de alimento não perecível. Fale com Joelma, Júlio ou Juan. O Pequeno Grupo é um projeto abençoado que faz diferença na vida de quem participa. Você tem algumas opções para fazer parte. Pode abrir sua casa para receber pessoas e estudar a Bíblia. Pode dirigir um pequeno grupo ou simplesmente participar. Conheça este projeto. Fale com Rosângela Barbosa e saiba mais. O Ministério da Mulher convida para a primeira reunião de 2015. Será neste sábado às 16 horas aqui na igreja. Você que faz parte da equipe, traga suas ideias e você que quer participar, seja bem-vinda. Mais informações com Ruzileia. Vem aí 10 dias de oração e 10 horas de jejum, de 19 a 28 de fevereiro. Faça parte do povo que ora. Você sabe que Deus te ama, não sabe? Sabe também que o inimigo de Deus tem lutado, feito de tudo para te afastar desse Deus maravilhoso, não é mesmo? Pois bem, hoje eu quero te dar o segredo da vitória, o segredo da felicidade. É a oração. A oração é a chave para alcançar a vitória sobre o pecado, a tentação e o tentador. Por isso devemos viver uma vida de intensa comunhão, ligados ao Criador. Somente Ele pode nos dar forças para vencer. Entregue-se a Deus, entregue-se ao Pai Celestial e seja uma pessoa vitoriosa e feliz. Sabe, eu estou envolvido nesse movimento maravilhoso de 10 dias de oração. E você? Participe, envolva-se também e você será muito mais abençoado. Conheça mais sobre o projeto e acesse adventistas.org/10 dias. Informações para a comunicação da igreja devem ser encaminhadas para boletimamerica@gmail.com até às 12 horas de quinta-feira.
Mais uma vez, boa noite. Vamos cantar? Abra o seu cenário no hino número 320, A Todo Semelhante Meu. Vamos cantar com todo entusiasmo, com toda alegria, render graças e louvores a esse Deus que nos mantém, esse Deus maravilhoso. Falarei de Deus e do seu amor, e do seu amor para o mundo mostrarei Jesus com maior fervor. Amém? E no número 424, com uma brisa suave, vamos cantar essa bela canção neste momento. E no 424 do nosso inário. Como a brisa suave dos prados em flor, é tua voz, ó meu mestre, pra mim. Quando as ases no auge da angústia e dor, minha mão quase deixa a tua mão. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor, como a brisa de um claro arrebol. Dos momentos de sombras liberto já estou, pois ouviste tua voz me falar. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor, quando a noite me encontra tão só. De minha alma o fardo deixou de existir, quando as nuvens fizeste fugir. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor, como a brisa de um claro arrebol. Dos momentos de sombras liberto já estou, pois ouvi sua voz me falar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 394, De Ti Careço, ó Deus.
careço, ó Deus, habita, pois, em mim, e vencedor serei, fiel até o fim. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. De ti careço, ó Deus, de ti, meu Salvador, ó, vem fazer de mim humilde servidor. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Em tua santa lei, Senhor, vem me instruir, e teu tão grande amor almejo então sentir. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Meu grande protetor, és tu na provação, concedes-me vigor e eterna salvação. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Amém. No dia de hoje, nós damos uma tônica na questão da oração. Eu não sei como tem sido o seu dia ou como tem sido a sua semana, mas muitos passam, como se diz no populacho, passa um perrengue danado a cada dia, né? Nós temos muitas dificuldades, mas também temos muita coisa para agradecer. Nós temos muitas conquistas que almejamos, mas também temos muitas conquistas para agradecer. Eu gostaria de abrir o microfone para alguns irmãos, para que vocês possam fazer alguns pedidos, mas também fazer alguns agradecimentos, para que nós possamos mostrar o tanto de gratidão que nós temos por tudo que Deus tem feito por nós. Então, se você tem um pedido especial e gostaria que a igreja orasse por você, você pode vir até aqui, se preferir ir do lugar. Alguém tem um pedido especial? Alguém mais pode vir também? Um agradecimento, talvez. Boa noite para a igreja, e eu peço para a igreja orar para o meu filho, um adolescente de 16 anos, Lucas, para que Deus toque no coração dele, para que um dia ele venha aqui acompanhar os pais dele. E agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade que Ele nos dá da gente nos reunir aqui. Amém. Boa noite. Quero pedir oração para minha cunhada e para Daniela Guardia, que trabalha com a gente na Novo Tempo. As duas vão ter o neném amanhã. Que ocorra tudo bem no parto e possam formar uma família feliz. Eu quero pedir pelo meu avô, que Deus ajude ele a enfrentar a morte da minha avó. Amém. Estaremos orando por ele.
Alguém mais? Primeiramente, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela segurança, pelo trabalho. E fazer um pedido especial para minha esposa, que está em casa. E para minha filha também, que está em Goiânia, estuda e trabalho. O meu filho, que está em Ribeirão Preto, prestando faculdade lá. Que Deus ponha a mão santa nele. Enfim, entrego eles na mão de Deus. Ok. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, um agradecimento? Eu acredito que por intermédio desses pedidos que foram feitos aqui, pelo qual nós oraremos, estão representadas todas as famílias que têm alguém enlutado, estão representadas as famílias que têm alguém doente e as famílias que têm alguém que gostaria que estivesse de volta à igreja ou estivesse no convívio da igreja. Então nós oraremos por essas pessoas, representando também aqueles que têm esse pedido no coração, mas não se manifestaram aqui. Vamos todos nos colocar de joelhos nesse momento. Senhor Deus, nesse momento, novamente levamos a nossa voz até o Teu trono para rogar por esses pedidos que aqui foram feitos. Senhor, representando esses pedidos, quantos temos que estão afastados ou que ainda não conheceram a Tua verdade, não conheceram a Bíblia na sua íntegra, e Te rogamos por essas pessoas, Senhor. Dá a elas esclarecimento através da Tua palavra. Que eles possam ser instruídos e possam, através do Espírito Santo, achegar-se ao convívio da igreja e assim compor as famílias que aqui estão parciais, mas que gostariam de estar completas aqui dentro da igreja. Senhor, tudo que pedimos é uma prévia do que desejamos para o céu. Desejamos no céu estar reunidos como família. Te pedimos também pelos enlutados, assim como a filha do Juan pediu pelo vovô, que tantas pessoas que com a perda de alguém precisam estar seguros na Tua mão. Conforta-os, Senhor. Te pedimos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão acamados, precisando da Tua mão poderosa. E te peço, Senhor, faça a Sua vontade sobre elas. Te rogamos, Senhor, porque os nossos pedidos são muitos, o nosso coração fica pequenininho quando estamos sozinhos, quando estamos em silêncio, quando estamos deitados na nossa cama. Todas essas angústias chegam à nossa mente e te pedimos, Senhor, que sobre cada um de nós coloque a Tua mão, dando-nos a Tua paz, dando-nos tranquilidade, dando-nos a possibilidade de estarmos apegados à Tua mão. Te pedimos por cada um dos pedidos que estão no coração de cada adorador aqui presente. E te rogamos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Sem paz no meu
um Deus de amor. Não há palavras pra contar o gozo que eu senti ao vê-lo sorrindo pra mim. Olhei em seus olhos, senti seu grande amor. Feliz agora sou, pois Jesus me transformou. Uma ótima noite aos amigos. Eu agradeço a Deus por estar aqui literalmente, porque não era para eu estar. Por que não era para eu estar? Porque eu acabei esquecendo que hoje eu tenho um programa ao vivo, na parte hispana, né? Mas Deus fez eu esquecer porque vai dar tempo, né? Então Deus fez eu esquecer que eu teria, porque Deus queria que eu viesse falar para vocês aqui essa noite, né? Então isso é muito bom e agradeço a Deus por isso. Obrigado por vocês terem vindo. E antes da mensagem eu queria parabenizar vocês que estão envolvidos com o departamento de música aqui dessa igreja. Por que eu quero parabenizar vocês? Não é só pelas belas músicas que nós cantamos do Inário aqui, que o Ronald dirigiu e mais o trio, mas é pelas músicas novas. Por quê? Nós temos 610 hinos no Inário e nós cantamos os mesmos 10 o ano inteiro, em todas as igrejas do Brasil. E enquanto ficam por aí brigando se um instrumento pode ou não pode, o princípio musical mais importante é transgredido, que é o do Salmo 96:1, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Então parabéns a vocês pela escolha das músicas, porque Deus já não aguenta mais ouvir as mesmas 10 músicas o ano inteiro. Imagine se um filho teu te pede a mesma coisa todos os dias e a mesma coisa por anos, né? Você tirar o tubo para morrer, né? Então Deus está muito feliz, viu, por vocês escolherem músicas novas. Eu espero que os amigos de outras igrejas nossas que acompanham pela internet levem este princípio musical também para a igreja deles, o do Salmo 96:1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Esse é um dos princípios musicais mais importantes, na minha opinião. Mesmo não sendo músico, sendo um analfabeto musical. Mas pelo menos alguma coisinha a gente tem que saber, né? Vamos lá, amigos. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre dar algumas dicas para o estudo da Bíblia. Ontem eu estava lendo, para preparar uma outra palestra que eu vou fazer no final de fevereiro em outra igreja, e eu encontrei uma citação de Ellen White no livro Grande Conflito, página 625, que diz o seguinte: apenas os que forem diligentes estudantes da Bíblia e receberam o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Preste atenção nessa expressão que inicia: apenas ou somente, não é? Os que forem diligentes estudantes da Bíblia. Ou seja, quem é um estudante da Bíblia raso, quem se contenta só em ler um versinho aqui, um ali, e tirar uma aplicaçãozinha, e quem não faz nem isso, essas pessoas não estarão preparadas para enfrentar os últimos enganos que vão vir sobre o mundo. Satanás está intensificando de forma tão forte os enganos, e utilizando o engano, utilizando na verdade até a Bíblia para intensificar esses enganos, que Ellen White escreve, a escritora cristã adventista, escreve que apenas os dirigentes e estudantes da Bíblia estarão ao abrigo dos poderosos enganos. Sendo que apenas os diligentes e estudantes da Bíblia estarão preparados para isso,
Eu gostaria de, nessa oportunidade, dar a vocês, amigos, algumas dicas para o estudo da Bíblia. Essas dicas que eu vou dar são baseadas no capítulo 1 do meu segundo livro, Na Mira da Verdade, volume 2. Então, resumidamente as dicas que eu apresento ali. Antes, eu quero falar um pouquinho da minha metodologia de estudo da Bíblia. Irmãos, não existe nada de extraordinário na minha metodologia de estudo da Bíblia. Muitas pessoas perguntam: o que você faz para estudar a Bíblia? Nada demais. Simplesmente eu faço, primeiramente, o que se chama de leitura atentiva. O que é isso? Não é só você ler um texto com atenção, é você estar atento à ideia original do texto. Ou seja, você lê o texto extraindo do texto o que ele realmente ensina, e não o que você acha que ele está dizendo. Quando nós extraímos do texto bíblico aquilo que nós achamos que ele está dizendo, ao pregarmos, não estaremos transmitindo a palavra de Deus para as pessoas, estaremos levando a palavra do homem. Por que nossas igrejas, muitas, estão morrendo espiritualmente e de conhecimento bíblico? Porque as pessoas não sabem mais diferenciar sermão de homilia. As pessoas vêm aqui à frente, em todas as igrejas, eu digo, por onde eu viajo no Brasil todo, as pessoas leem um texto, entendem o texto e explicam do jeito que entendeu. Só que muitas vezes a forma como a pessoa entendeu não é o que o texto está dizendo. E aí a mensagem é o quê? Vazia, não transforma, distorcida, como os irmãos falaram, não motiva-me a sair daqui da igreja do sábado de manhã disposto a colocar uma verdade nova em prática. Por quê? É a voz do homem. Você quer ver um exemplo de voz do homem? É comum nos sermãos as pessoas lerem 1 Coríntios 2,9 e falar do céu. Você até pode aplicar 1 Coríntios 2,9 ao céu, mas o texto não fala disso. Quando você faz a leitura atentiva, prestando atenção à ideia original do texto e tentando ouvir a voz de Deus no texto, ao invés da sua ou da minha, aí nós vamos ser transformados. O verso 9 fala assim, ó: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. É bonito o texto, mas ele não fala do céu. Você quer ver o que diz o verso 10? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O verso 9 diz que não passou, nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Você conhece o céu? Você não conhece o céu. É óbvio que o texto, no contexto, não fala do céu. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e o que Deus preparou para aqueles que o amam, que não fazia parte do conhecimento, sabe o que é? O mistério de que o evangelho seria também levado para os não-judeus. Para Paulo, essa era a maravilha que Deus havia preparado e que eles não tinham visto, eles não sabiam. Então, se eu vou só no verso 9 e falo assim, bem bonito: ah, irmãos, como o céu é maravilhoso, né? Deus preparou algo para nós que nem podemos imaginar. Eu posso aplicar isso ao texto, mas o texto não fala disso. Se eu quero que a voz de Deus vá para a igreja e que o meu coração seja transformado, eu tenho que ir à ideia original do texto. Então, quando você ler o texto, analise o contexto e pergunte: qual é a ideia original que o autor quis transmitir para o seu público? Aí sim, você vai aplicar o texto melhor à sua vida. Aí sim, a Bíblia vai surtir efeito. Uma outra coisa que eu gosto, queridos, e recomendo, é sublinhar os textos que julgar mais importantes naquele momento. Olha o que diz esse texto aqui de Deuteronômio: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Aqui Deus está mostrando 2 princípios de aprendizagem. Primeiro, persistir, repetir, não é? A persistência e repetição, e a escrita. É através da repetição e da escrita que você aprende melhor alguma coisa que você está estudando. Então, sublinhar Bíblias é muito bom. Eu, por exemplo, quando eu termino de sublinhar uma Bíblia, eu vou pegar uma outra versão e vou começar a sublinhar tudo de novo. Porque eu vou sublinhar tanto textos que eu já aprendi, quanto textos que eu não aprendi. E aí eu vou fixar na mente os que eu aprendi e vou, obviamente, aprender textos novos. E quando tem um assunto que eu quero aprender muito, pego um caderno, começo a escrever as ideias principais do que o texto está me dizendo. Porque a aprendizagem é pela persistência, pela repetição e por escrever. Esse princípio está na Bíblia, né? Por exemplo, o que eu gosto de fazer, queridos, na minha Bíblia? Isso aqui é uma foto realmente da minha Bíblia. O que eu faço aqui? Ó? Por exemplo, quando eu sublinho um texto, eu anoto do lado, que vocês não estão vendo aqui, porque essa imagem eu não preparei para slide mesmo. Eu coloco aqui ao lado vários textos bíblicos, ó, do sublinhado, vários textos bíblicos que têm a ver com o tópico que eu li aqui. Por exemplo, se eu li sobre a lei, ou sobre a graça, ou sobre Deus, eu procuro lembrar ou encontrar outros textos que eu sublinhei para eu ir fazendo da minha própria cadeia bíblica. Então, quando você faz a sua própria cadeia bíblica de textos bíblicos sobre certos temas, e você vai anotando do ladinho da Bíblia, você vai fazendo uma cadeia bíblica particular. A aprendizagem vai ser melhor. Por exemplo, aqui eu sublinhei Isaías 46:7. Ali fala assim, Deus fala assim: eu crio o mal. Para eu poder explicar esse texto, eu anotei do ladinho ali, exemplo, Isaías 47:11, que é o contexto para eu entender, e outros textos da Bíblia onde é dito que Deus não é o criador do mal moral. Salmo 5:4, Tiago 1:13. Então eu gosto de fazer assim: encontro um texto de difícil interpretação, vou anotar ao lado dele versos que me ajudem a explicar aquele texto. Essa é uma atividade interessante para você estudar a Bíblia, que eu sugiro aqui. E a quinta dica que eu dou é você estudar a Bíblia por temas. Se você pode variar o seu plano de estudo bíblico, você pode fazer um estudo temático. Por exemplo, agora nas próximas semanas, digamos que você quer estudar sobre Trindade. Depois, daqui a um tempo, justificação pela fé. Daqui a um tempo, a graça de Cristo. Daqui a um tempo, observância do sábado. E aí você vai reunir textos bíblicos sobre aquele tema e você vai ler o máximo de textos possíveis para você compreender aquilo que a Bíblia quer dizer sobre aquele assunto. E algumas obras que eu recomendo para vocês fazerem um estudo temático, primeiro é uma concordância bíblica. O que é uma concordância bíblica? É uma obra em que você, por exemplo, pesquisa graça, e aí vai aparecer diversos textos sobre graça. Por exemplo, essa concordância bíblica aqui, a concordância bíblica exaustiva da NVI, Nova Versão Internacional, tem CD-ROM, ela é excelente, porque você pode digitar a palavra-chave e vai aparecer uma lista de textos sobre aquele assunto, para você ir lendo, analisando, anotando. Sem falar que você pode também copiar textos bíblicos para um documento Word e tudo mais. Tá? Outra coisa que ajuda muito no estudo temático é você ter um dicionário bíblico. O dos que eu mais gostei foi esse dicionário Vini, deste erudito aqui, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esse dicionário bíblico é muito bom. Ele não só dá o significado gramatical de palavras, mas ele faz um pequeno estudo exegético, ou seja,
tenta descobrir o sentido realmente daquele termo e como ele é empregado no texto bíblico. Então essa é uma obra também interessante. Uma outra obra que você pode ter é uma obra de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É a área da teologia que sistematiza doutrinas bíblicas, né? Existem várias teologias sistemáticas muito boas, né? Uma muito referenciada é esta desse teólogo alemão, o Pannenberg. Esse teólogo alemão tem uma teologia sistemática em 3 volumes, dessa grossura assim, né? Então ele sistematiza algumas das principais doutrinas cristãs e você pode ler ali, pegar os textos bíblicos, né, sobre aquele assunto. Outra dica para o estudo da Bíblia, amigos, eu costumo ler bons livros, obviamente, né? Então existem bons livros para você estudar a palavra de Deus, é óbvio. Isso aqui é uma bibliografia sugestiva, não é exaustiva. E outra coisa, nenhum livro pode ser colocado como autoridade igual à Bíblia. Que isso fique bem claro. Tá bom, irmãos? A Bíblia sempre vai ser a autoridade máxima. Os livros é para você entender melhor o contexto histórico, né? Sistematizar melhor uma doutrina, pegar ideias de outros autores sobre aquele assunto, né? Então, alguns livros que eu recomendo. Primeiro, a série Conflito, de Ellen White, que são 5 volumes, né? Nesses 5 volumes, ela aborda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, né? Então, é uma série interessante de você investir para ter. Outro livro, Tratado de Teologia, né? O Tratado de Teologia, publicado também pela CPB, que é a editora adventista. O Tratado de Teologia, ele sistematiza ali as 28 principais crenças adventistas do 7º dia. E do ponto de vista bíblico e histórico. Então é uma obra, sim, fundamental, né, para termos na biblioteca. Outra coisa é Andrews Study Bible, a Bíblia de Estudo da Universidade Andrews. Pelo que eu ouvi falar, ela está sendo já traduzida para o português. No momento tem só inglês. Mas é uma Bíblia de estudo excelente, né, preparada pela Universidade Andrews. Outro livro, Respostas a Objeções, do Francis Nichol, para você responder objeções contra a doutrina. Questões sobre doutrina, é um livro muito bom de você ler para ajudar um irmão de alguma igreja evangélica a entender melhor as doutrinas adventistas. O Mensageira do Senhor é um livro que te ensina a abordar e a entender melhor o dom profético na pessoa de Ellen White. E essa enciclopédia de apologética, Respostas aos Críticos da Fé Cristã, do Geisler, é uma enciclopédia muito boa. É um livro grande assim, grosso assim, e ele é por verbetes, não é? Então, por exemplo, você quer saber informações sobre Platão, ele vai dar um resumo sobre Platão, suas principais ideias e como refutá-las. Predestinação, livre-arbítrio, ateísmo, gnosticismo, panteísmo, deísmo e por aí vai. É uma enciclopédia também muito interessante de você ter para consulta. Essa bibliografia eu tenho, essa e muito mais, na bibliografia sugestiva ali do livro, tá? E quais são as qualidades indispensáveis para um estudante da Bíblia? Se você quer extrair da Bíblia o que de melhor ela tem a oferecer para você, você tem que cultivar aqui essas qualidades. Primeiro, estar motivado. Ah, Leandro, mas eu não sinto muita graça em ler certos trechos da Bíblia. Então, comece a ler aquelas partes da Bíblia que lhe interessam. Quando você pegar o hábito, aí você vai gostar de estudar qualquer coisa na Bíblia. A Bíblia tem vários estilos literários. A Bíblia tem história, para quem gosta de história, poesia, para quem gosta de poesia, parábola, para quem gosta de parábola. Então a Bíblia tem muita coisa. Profecia, para quem gosta de estudos apocalípticos. Então comece a estudar um tema que lhe seja do seu interesse.
E aí você vai criar motivação. Lembre, meu irmão, minha irmã. Grande Conflito, página 625. Apenas os diligentes estudantes da Bíblia estarão aptos para enfrentar os últimos enganos. Você tem que ser daqui nesta noite decidido a mudar na sua forma de estudar a Bíblia. É a oportunidade que Deus está lhe dando. Outra dica, ser um bom administrador do tempo. Você tem que administrar o seu tempo de modo que você tenha momentos de estudo da Bíblia. Ah, Leandro, é difícil achar o tempo. Queridos, não é difícil achar o tempo. O problema é que nós priorizamos. Por exemplo, quando eu quero, eu consigo achar tempo para assistir 1 ou 2 filmes. Se eu consigo achar tempo para assistir 1 ou 2 filmes inteiros, eu não vou ter tempo para estudar a Bíblia. É porque eu não estou priorizando o estudo da Bíblia. Então, colocar isso como prioridade é administrar bem o tempo. Ter o hábito da leitura. Isso você desenvolve, como eu falei antes, através de você ler temas que sejam do seu interesse, a princípio, e aí você vai adquirindo o hábito da leitura. Outra dica, estar disposto a sempre aprender coisas novas. Isso é fundamental. Queridos, se nós vamos à Bíblia só para defender ideias particulares, nós nunca vamos extrair da Bíblia o que ela tem de melhor a nos oferecer. Por quê? Não vai ser uma nem 2 vezes, mas várias vezes, as que você vai se defrontar com a Bíblia e vai ver assim, poxa vida, eu expliquei isso aqui na igreja e não era desse jeito. No meu caso, várias vezes aconteceu de eu ler um texto, nossa, isso aqui não era bem isso aqui, viu, como eu tinha explicado no programa Na Mira da Verdade. O que é pior, não é? Então você tem que estar sempre disposto a aprender. Você sempre tem que reconhecer que eu e você seremos eternos ignorantes. Quanto mais estudarmos, mais veremos a nossa ignorância. E se nós não estivermos com o coração aberto para o crescimento, aí nós não teremos uma atitude correta para estudar a Bíblia. E quinta qualidade, ter a disposição de mudar seus conceitos teológicos, ou seja, ter humildade. Pessoas que não são humildes, elas não podem extrair da Bíblia o que ela tem a oferecer. Não pode. Você tem que estar disposto a reconhecer. Isso aqui, conforme eu cria, não era bem assim. Se você tiver essa disposição mental, pode ter certeza, o Espírito Santo vai te ensinar coisas que você nem imagina que existem na Bíblia. Outra coisa, estar consciente de que precisa subordinar a própria lógica humana à lógica divina. Se você leu algo na Bíblia e você não aceitou aquilo a princípio ou não entendeu, você tem que ter humildade para ajoelhar-se com a sua lógica diante da lógica divina. Porque em Isaías 55, 8 e 9 é dito o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Ou seja, a lógica de Deus é muito superior à nossa. Então, se você não entendeu algo, ou um texto pareceu contradizer aquilo no qual você acredita, tenha calma, aprofunde o estudo da Bíblia, e Deus vai lhe mostrar que a lógica dele é melhor do que a sua lógica. Então esteja com esse coração disposto a isso. 7ª dica, ser perseverante. Tudo na vida, para ser conquistado, tem que ter perseverança. O conhecimento bíblico é a mesma coisa. Isso não vem de uma hora para outra, mas vem de perseverança, de investir tempo. 8ª dica, possuir a motivação certa. Aqueles que estudam a Bíblia somente para debater estão no caminho errado e não colherão bons frutos. Eu já caí, amigos, deste erro. Por eu trabalhar na Novo Tempo,
respondendo dúvidas bíblicas, e por muitos anos eu trabalhar na escola bíblica, eu achava que eu tinha que estudar a Bíblia para eu poder saber me defender dos críticos. Isso é uma coisa boa. É também um dos motivos, mas não pode ser a motivação principal. A motivação principal de você abrir a Bíblia é ter um relacionamento profundo com Deus. É depois desse relacionamento profundo com Deus que aí você vai vendo, nossa, eu também vou estudar a Bíblia para eu defender as verdades bíblicas que Deus me ensina. Você não pode estudar a Bíblia só para debater com os outros. Isso é muito pobre fazer uma coisa dessa. Você não vai extrair aquilo que a Bíblia tem de melhor. Seja ávido pelo conhecimento. E Deus vai lhe dar conhecimento, libertação e cura. Pelo poder da palavra dele. E aí eu finalizo a nossa mensagem lendo esse texto aqui. Esse texto aqui, queridos, que eu coloquei na NVI, na nova versão internacional. Esse texto não foi escrito apenas para os apresentadores da TV Novo Tempo. Paulo, quando escreveu esse texto sobre inspiração, ele nem sabia que ia existir televisão. Então esse texto aqui é para você, é para mim, é para nós como igreja. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Ali. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Três coisas esse texto nos pede. Primeiro, que santifiquemos, ou seja, que separemos a Cristo como Senhor no coração. Que Cristo habite o trono do nosso coração. Depois disso, o texto pede: estejam preparados para responder a cada um que pedir razão da esperança que há em você. Quando uma pessoa pergunta para você, por que você observa o sábado e não o domingo, você tem que saber. Por que você é um adventista do sétimo dia? Você tem que saber. O que é a doutrina da justificação pela fé para você? Você tem que saber. Por que só vocês adventistas aceitam o dom profético na pessoa de Ellen White? Você tem que saber responder. Se Ellen White é uma verdadeira profetisa, por que ela marcou a data da volta de Cristo para 1856? Você tem que saber responder isso. Se você não sabe, eu não sei o que você está fazendo aqui, sinceramente. Você tem sido um adventista do sétimo dia ou um adventista só no sétimo dia? Só você pode responder essa pergunta. Passe tempo com a Bíblia, meu irmão. Se você e eu passarmos mais tempo com a TV do que com a Bíblia, se passarmos mais tempo com o WhatsApp do que com a Bíblia, se passarmos mais tempo remoendo as nossas angústias do que com a Bíblia, se passarmos mais tempo falando mal dos outros do que passar mais tempo com a Bíblia, não tem como estarmos preparados para os últimos enganos. Apenas os diligentes estudantes da Bíblia estarão preparados para os últimos enganos. Que a graça de Cristo seja sobre a sua vida. Que a palavra de Deus seja uma prioridade na sua vida e no seu coração também. Teremos agora uma participação final musical. Não sei se é louvor congregacional ou é participação
do nosso trio novamente, convido a você, meu amigo, minha amiga, fale com Deus em oração. Senhor, me ajude a seguir essas dicas práticas do estudo da Bíblia. Senhor, me dê vontade de estudar a sua palavra. Deus vai dar isso para você hoje, se você pedir isso. Depois eu quero orar por você, para que você e eu recebamos de Deus esse presente. Que Deus te abençoe. Esse texto que elas cantaram de Apocalipse 1:3, bem-aventurado, seja feliz, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda aquilo que a Bíblia ensina. Você não quer receber de Deus essa alegria no coração? Uma alegria e um fervor contagiante que todo aquele que estuda a Bíblia recebe. Você quer receber isso? Eu também quero. Eu vou orar agora para que Deus dê isso para nós. Vamos ficar em pé? Senhor, muito obrigado, porque quando o Senhor nos pede que estudemos a Bíblia, o Senhor simplesmente está dizendo: filho, filha, eu quero passar tempo com você. Nos ensine, Pai, a ouvirmos a sua voz,
ao lermos a palavra. Que não seja a nossa voz, que não extraímos da Bíblia aquilo que nós simplesmente pensamos que ela diz, mas que extraímos da sua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor realmente diz para nós. Nos ajude a priorizarmos a sua palavra. E que ao estudarmos, Senhor Deus, não importa quantos versículos, ou quantos capítulos, ou quantos livros, mas que ao estudarmos a sua palavra, esse fervor contagiante que o Espírito Santo coloca no coração de cada um, seja sentido por nós neste momento. Nos prepare, Senhor Deus, para o seu reino. Prepare a nossa mente para receber as suas verdades. Continua, querido Espírito, falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Deus guarde a você. Nós convidamos os queridos irmãos para que no próximo sábado, às 9 horas, estejam todos aqui para a continuidade da nossa programação. A todo tempo estará à disposição de vocês a nossa arca para receber os seus pedidos de oração e também os seus agradecimentos. Nas colunas temos os papeizinhos, vocês podem se utilizar deles para que a nossa arca seja utilizada para essa finalidade. Uma boa noite para todos, voltem para casa em paz, fiquem com Deus.